Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz, Vandenberg Marcos Escriba, e hoje diretamente aqui do Sacomã, com essa personalidade do mundo evangélico, que é o pastor Salles, o homem que inventou um monte de coisa e que está fazendo aí um monte de coisa pelo evangelho. Foi ele quem fez a primeira capa da nossa Bíblia, a Bíblia do Escriba, foi ele quem fez a costura, foi ele quem fez a adoração, o refilamento, enfim. Ele trabalhou muito para que esse projeto também acontecesse. Então não podia deixar de estar com ele hoje aqui, aprendendo um pouquinho e testemunhando, trazendo o testemunho daquilo que ele também ajudou ao povo de Deus aí. E o pastor Salles vai contar um pouquinho da sua trajetória, porque afinal de contas ele está nisso há mais de 40 anos, fazendo Bíblias e pregando o Evangelho. Pastor Salles, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, na sua oficina, onde tanto se propaga o Evangelho. Queria entender do senhor um pouquinho como foi que tudo isso aconteceu, por favor. Então, tudo aconteceu quando eu estava numa reunião na Editora Vida, e uma pessoa viu eu com o Novo Testamento, com capinha de couro. E aí o que acontece? Ela falou assim, mas quem encadernou isso daí para você? Eu falei, eu. Ela falou assim, nós estamos precisando de alguém que faça as nossas Bíblias, porque está proibido agora a importação, e aí nós queremos fazer aqui no Brasil. Aí eu falei, bom, tudo bem, só que eu não tenho dinheiro para produzir Bíblias. Tinha um pedacinho de couro e fiz um Novo Testamento. Aí ela falou, tudo bem, mas vamos falar com o nosso diretor. Aí fomos para o escritório, falamos lá com o senhor Alan. Aí ele perguntou para mim, quanto você quer para fazer as nossas Bíblias? Eu falei, olha, eu não sei ainda, né? Eu teria que ver os preços para a gente combinar. Ele falou assim, faz o seguinte, você vai para casa, amanhã você volta aqui com os preços do material, e aí a gente faz a combinação de como vamos produzir as Bíblias. Eu falei, perfeito. Saí, fui embora, preocupado, porque eu ganhava um salário mínimo por mês. Aí eu cheguei no escritório, falei para o meu pastor, eu trabalhava na missão. Aí ele falou assim, maravilhoso, irmão Salles, vamos para cima. Eu falei, então tá bom, já que o irmão me apoia. E aí eu fui na casa de couro, verifiquei o valor do material e voltei lá. Voltei para falar com o senhor Alan, né, da Editora Vida, e ali fechamos primeiro 200 Bíblias para fazer. E aquilo ali demorou um século. E ele me arrumou um valor vultuoso para mim comprar todo o material e para mim pagar de acordo eu fosse produzindo as Bíblias. Eu comecei produzindo, uma quantidade enorme, 20 Bíblias por mês. Até um pastor de uma igreja chegou para mim e falou assim, pastor, irmão Salles, quanto você produz por mês? Eu falei, 20 Bíblias. Ele falou, puxa, 20 Bíblias? Eu falei, é o que eu estou fazendo hoje. Aí ele falou assim, tudo bem. Aí começamos a aumentar a produção. Hoje a gente faz aí umas 1000 Bíblias por dia, por aí, né? Mas aí... Aumentou um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Mas nesse meio tempo, isso foi em que ano, pastor? Isso foi em 81, 82. E o que mudou nas Bíblias de lá para cá? Parece que tinha essas marcações. Como que é essa história? Tinha. De lá para cá mudou bastante, porque a furação dos índices era de 40 a 42 furos. E aquilo ali me incomodava. Para que tantos furos na Bíblia? E eu comecei a folhear e verifiquei que dava para fazer com 18 furos. E aí eu fiz. Chamei um rapaz, um rapaz da gráfica, perguntei para ele se ele faria para mim as etiquetas. Ele falou, faço sim. Eu falei, beleza, quanto fica? Ele falou assim, vou verificar os preços das ferramentas para fazer os cortes, as gravações e tal, e depois eu falo para você. Beleza. Aí ele foi, na outra semana ele me trouxe o orçamento. Falei, olha, fica tanto para fazer os índices. Aí eu falei, vamos fazer. Aí fizemos, na época, 5.000 índices, pela fé. Fizemos 5.000 índices, para fazer 5.000 Bíblias. Mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, né? Pela fé, pois é. E aí fizemos 5.000 índices e eu comecei a produzir na Bíblia da Editora Vida. E aí os livreiros começaram a ver 18 furos, sendo que a outra tinha 40, mas que coisa horrível é essa? E aí marcaram uma reunião para falar com quem tinha inventado isso. Aí um dia eu cheguei na Editora Vida, estava lá uma roda de livreiros
e uma cadeira lá no centro para o réu sentar lá, né? Me sentei lá no centro. Era Inquisição. Inquisição. E eles começaram a me fazer as perguntas. Por que eu fiz aquilo? Outra coisa também que eu fiz na época foi colocar cores nas capas. Só existiam as capas pretas. E aí eu fiz várias coisas junto com o pastor Alan, da Editora Vida. Fizemos vermelha, vinho, azul, marrom. Jogamos um monte de iscas para ver o que ia pegar. E aí começaram a indagar por que mudou as cores das Bíblias, por que é os índices. Eu falei, bom, irmãos, vamos fazer o seguinte. Eu peguei uma Bíblia minha com 18 furos, dei na mão de uma pessoa e peguei uma de 40 furos, dei na mão de outra. Eu falei, olha, procura para mim o livro de Joel 1, versículo 2. Procura Joel 1, 2. Você achou primeiro, o outro achou por último. Ótimo. Vamos mais uma prova? Vamos. Procurei lá no Novo Testamento, 3 João 1, 3. 3 João 1, 3. Você ganhou de novo. Eu falei, bom, irmãos, por isso que eu criei com 18 furos. Facilita a vida da gente. Ah, tá. Aí começaram, né? E as cores, por quê? Eu falei, olha, os dedos das mãos não são iguais. De repente eu quero uma Bíblia marrom, só tem preta. De repente eu quero uma Bíblia azul, só tem preta. Você já perguntou para sua esposa se ela gostaria de ter uma Bíblia de cor diferente? Ah, não. Então tá bom. Aí acalmou os ânimos, fomos conversando amistosamente. E aí foi assim. Aquela remessa de 200 Bíblias vendeu num passe de mágicas. Aí vamos fazer mais. E aí foi se fechando a quantidade e fechou em marrom, vinho, preto e azul. As 4 cores primárias. Depois entrou o rosa também. E assim ficou. Depois cores estampadas, etc. E a Bíblia já era dourada do jeito que a gente vê hoje? Dourada, prateada, Não. azulada? Tem de tudo quanto é cor, né, pastor? Tem. Só existia Bíblias capas pretas e beira branca, capa dura, ou então de luxo com beira dourada. E zíper com beira vermelha. E aí eu criei outras cores também na pintura das beiradas das Bíblias, como eu criei o marrom, o ocre, o rosa, o azul, para embelezar um pouco a beirada das Bíblias. E aí também, posteriormente, criei a máquina onde hoje faço adoração. Isso tem 35 anos que eu fiz isso daqui e foi uma bênção. Porque eu cheguei para um camarada que fazia adoração no Rio de Janeiro, falei para ele, rapaz, me ensina como é que faz adoração. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, se vira. Eu falei, ok, eu dependo de Deus. Foi provocado. Fui provocado, né? Eu dependo de Deus. Aí eu comecei a pesquisar. Mas sabe por que isso, pastor? Porque a Bíblia fala assim, que uns confiam em carro, outros em cavalo, né? Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Exatamente. Aí eu comecei a pesquisar e, a priori, eu importei alguns materiais para fazer os testes. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui com material nacional, uma adoração linda, e a máquina foi eu mesmo que a produzi. E eu quero dizer a vocês o seguinte, quando ele fala que a adoração é linda, o material é profissional, é de primeira, esta aqui é a segunda Bíblia que o pastor Salles faz para a gente. A primeira é original, e esta aqui é a Bíblia que nós fizemos, é a réplica da original, a Bíblia do Escriba, para que nós possamos andar com a Bíblia por aí, porque a original tem que ficar guardada, é uma peça única. Então, daqui para frente, quando você nos vê, você vai saber que essa aqui é uma réplica idêntica da Bíblia original que está lá guardadinha, mas que também foi o pastor Salles que produziu com o mesmo esmero, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Vou falar mais para vocês. Daquilo que o pastor fez, rendeu filhotinho. Está aqui, a Bíblia do Escriba, numa versão menor, e eu faço questão de entregar aqui no plástico hoje, saindo da gráfica. Estou entregando para o pastor Salles porque ele é um dos grandes responsáveis por isso. Afinal de contas, foi o pastor Salles que nos apresentou na Trinitariana e depois que nos apresentou lá na Geográfica. Então, pastor Salles, meu muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez. E a Bíblia fala, dai honra a quem tem honra. Então, eu agradeço muito a oportunidade que o senhor nos deu de chegar até aí. Muito obrigado. Agora deixa eu ver o resultado. Faz favor. O senhor é um especialista nisso, então eu tenho que ser
provado, né? Diz que primeiro a gente tem que ser provado para depois ser aprovado. Claro. E de lá para cá, da conversa que tudo isso gerou, passaram-se mais de 5 meses, pastor. 5 meses. E hoje está aí o resultado. Maravilha. Fantástico. Isso realmente é resultado de trabalho, né? Resultado de trabalho, maravilhoso. Para quem é especialista, ele pode dizer se está aprovado ou não. Abriu o plástico aqui junto com a gente. Tá aprovado, tá mais do que aprovado. Maravilhoso. Fantástico. Agora, para ficar melhor ainda... vamos fazer aqui uma dedicatória. Por favor. Vamos escrever aqui. Maravilha. Pastor, Deus abençoe o senhor e o seu ministério. Muito obrigado. Isso daqui é uma prova de trabalho e também muitas vidas para o Senhor Jesus. Aleluia. Né? Afinal de contas, só nesse primeiro lote são 10 mil Bíblias. 10 mil. Eu espero que seja multiplicado por pelo menos 1000. Aleluia. Sabe que tem uma Bíblia que eu faço também, que eu fiz a parte de estudos nela, com a Trinitariana, e a Bíblia do Evangelista, de Evangelismo. Eu fiz a parte dos estudos e já foi distribuída a mais de 150 mil. Grande teólogo, o pastor Salles aqui, nós viemos aprender com ele aqui e dedicar também esse presente. É uma Bíblia exatamente igual à nossa, é uma réplica. A capa, você quase que não consegue distinguir o material. Ficou muito bom, né? Em baixo relevo, o material desenvolvido especialmente para esse trabalho. Surpreendeu de fato, viu? A gente é o pai da criança aí, mas toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque nada disso funcionaria se não fosse dessa forma, que diminua eu e cresça ele. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pastor Salles, e pela paciência de nos receber aqui no seu trabalho, no seu cantinho, onde o senhor trabalha tanto para o Evangelho. Sabe que desafios a gente sempre encara. Quando a Regiane, né? Regiane? Veio falar para mim da Bíblia, eu não imaginava que ela era tão grossa e tão grande. E quando ela veio para mim fazer a adoração dela, foi que eu realmente vi o tanto de dificuldade que eu ia ter. Eu falei, a gente tira de ler. O senhor imagina o tanto de dificuldade que eu tive para escrever. Pois é, pois é. Mas graças a Deus, e em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus, né? E se não fosse Deus, nada teríamos feito. Verdade. Não é? E como eu digo sempre, até aqui nos trouxe o Senhor. Graça e paz. Amém, amém, glória a Deus.